bem? Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. Podem se acomodar. Marco, agora é com você. Obrigado, Vanessa. Bom dia a todos aí. Obrigado pela presença, a presença de quem está acompanhando a gente online também. E, bom, queria agradecer a presença do Sérgio. Estamos aqui com o fundador da Petz. Criou aí uma das maiores, se não a maior rede de varejo pet do Brasil. E a ideia é entender um pouco aqui, conhecer um pouco da história. Então, obrigado por topar fazer esse papo aí com a gente. Obrigado você, obrigado pelo convite. Só uma dúvida técnica, precisa ficar sentado ou pode ficar em pé? Eu não sei porque tem um online aqui, não sei se... Não, podemos ficar sentado, podemos ficar sentado. Tem que ficar sentado, tá bom. Bom dia a todos, obrigado pela presença de vocês, bom dia a quem nos acompanha no online. Eu vou tentar sintetizar aqui nesses 50 minutos de explanação um pouco do contexto da história da minha vida pregressa a Pet Center Marginal, depois a virada de Pet Center Marginal para Petz, e vou concluir contando um pouco sobre o atual momento, que foi esse anúncio de fusão com a Cobasi, para que a gente tenha, então, um contexto desde os primórdios aí em 2002, quando nasceu a Pet Center Marginal, até o momento mais atual da companhia. Eu nasci no bairro do Brás, em São Paulo, na cidade de São Paulo, e eu costumo dizer que eu nasci literalmente no comércio, porque a minha casa ela tinha quarto, cozinha e loja, já que o meu pai havia destruído a sala para fazer uma loja de confecção de roupas infantis. Então, desde o início, o comércio sempre foi uma coisa natural para mim. Ainda como criança, 9 anos, 10 anos, eu trabalhei na loja, atendendo, fazendo entregas que ele vendia para lojistas de periferia, fazia cobranças. Então, o ambiente de comércio, como eu disse, sempre foi muito natural. Aos 18 anos, eu estava concluindo um curso técnico em edificações na Escola Técnica Federal de São Paulo, fazia estágio na Rede Ferroviária Federal e tinha uma namorada que fazia animação de festas infantis aos finais de semana. Então, a minha vida era, durante o dia, fazer estágio na rede ferroviária, à noite, cursar o 4º ano de edificações, e, no final de semana, não consegui namorar direito, porque ela fazia festas infantis. E eu tinha, naquela época, 1984, tinha 18 anos de idade, e todo o meu patrimônio era um Fusquinha 76. Eu costumo dizer, quando aparece alguma notícia, o preço da ação caiu, tal, aí eu faço a conta do que eu tenho, menos um Fusquinha 76, ainda eu estou no lucro. Mas eu tinha esse Fusquinha, e era a única coisa que literalmente eu tinha, e um dia, voltando do curso de edificações lá na Federal, cerca de 11 horas da noite, eu vou para o estacionamento, o Fusquinha desapareceu. Ele foi roubado, e eu recebi um cheque da seguradora, e de posse desse cheque me veio uma situação importante, porque eu vou voltar só uma página antes, que aos finais de semana, eu levava a minha namorada até a empresa de animação de festas infantis, e um dia o dono dessa empresa pediu para que eu a levasse até a festa e ficasse cuidando lá do aparelho de som e cobrasse o cliente. E a gente fez isso, e eu vi ela animando a festa inteira, foi um sucesso. Ao final da festa, eu fui cobrar o cliente, e a minha namorada, à época, recebia, em valores atuais, R$100 para fazer uma festa, só que eu havia cobrado R$1.000 do cliente. E aquilo ficou na minha cabeça, quem faz a festa inteira ganha 100, mas o dono da empresa cobra 1.000. E quando foi roubado o Fusca, eu chamei minha namorada e fiz uma proposta para ela largar o serviço que ela estava de final de semana.
ela fazer com o dinheiro desse cheque do seguro, faria uma fantasia de palhacinha para ela, que era a Estrelinha. Eu faria uma fantasia de palhaço para mim, ela me ensinaria como é que faz a animação de festas, eu seria o palhaço Salsicha. E assim a gente iniciaria a nossa empresa de animação de festas infantis. O resto do dinheiro que ia sobrar das duas fantasias, a gente gastaria em anúncio no Shopping News, que era o jornal do bairro, da região, que poderia fazer sentido. Então, aos 18 anos, essa foi a minha primeira atividade empreendedora e deu muito certo, porque rapidamente começou a pintar as festas e o palhaço Salsicha começou a atuar e começou a criançada a gostar. E aí aquela história de festa infantil, outras crianças que vão na festa do amigo, aí gostam, e quando elas fazem aniversário, elas querem os mesmos palhaços, e começou a funcionar bem. E rapidamente, algumas semanas depois, eu já percebi que não fazia muito sentido eu continuar fazendo festas, porque eu era muito limitado, eu poderia fazer 1, 2 festas no sábado, mais 1, 2 no domingo, isso era pouco. E aí eu percebi que eu poderia começar a contratar jovens para fazer o papel de animador de festas infantis, pagar os R$100 para os jovens e cobrar os R$1.000 de cliente. Então, assim que a Estrelinha começou como a animação a tomar corpo, e aí eu percebi uma outra coisa também, que as pessoas sempre precisavam de alimentação nas festas, e por que não a gente fornecer alimentação? A gente criou a barraca de cachorro-quente, pipoca, algodão doce, refrigerante, e começou a fornecer não só animação, como alimentação das festas infantis. E a Estrelinha Shows, então, nasceu exatamente da forma como eu coloquei. A gente chegou a ter, no período de 1985, quando ela iniciou, até mais ou menos 89, 90, que foi o período que eu fiquei à frente do negócio, a gente realizou cerca de 4.000 festas entre animação e buffet. Depois disso, eu fui para a adega, de adega eu fui para supermercado, de supermercado eu fui para um atacado de alimentos. Esse atacado de alimentos nasceu também de uma maneira muito informal, com um vendedor da Brahma que atendia o mercado. Ele fazia a rota dos botecos lá na região do Brás, e eu fiz uma proposta de uma sociedade informal para ele, onde eu já comprava, na verdade, cavalinho, 51, velho barreiro, sal, açúcar, arroz, feijão, tudo coisa que os botecos usavam. E eu propus montar um atacado informal para vender para esses botecos. Então, ele terminava a rota da Brahma na parte da manhã e, na parte da tarde, ele visitava os mesmos clientes para vender esses produtos desse atacado informal. Começou a dar super certo. E, na medida que deu certo, eu sugeri a ele que convidasse os colegas dele, da distribuidora da Brahma, de outras rotas para fazer a mesma coisa. E assim começou a dar muito certo o atacado. Isso começou em 1991. Esse atacado. 10 anos depois, em 2001, esse atacado já tinha 300 vendedores externos, 300 funcionários internos, tinha um armazém de alimentos em Guarulhos de 8.000 metros quadrados, mais um de perfumaria em Guarulhos também de 5.000 metros quadrados, um armazém em Santa Bárbara do Oeste para atender o interior de São Paulo, e mais uma loja de autosserviço na Marginal do Tietê, que era a Super do Brasil, para concorrer com a Ikezak de perfumaria. Era uma unidade que a gente tinha acabado de montar em 2001. Conclusão, a empresa tinha crescido muito e, em 2001, a gente já estava faturando dinheiro da época, R$15 milhões mensais, o que equivaleria hoje a algo em torno de R$60 milhões, corrigindo esses 15 milhões, mensalmente. E aí, ao final de 2001, início de 2022, eu tive o maior privilégio que um empresário pode ter, que é, quebrei. E por que parece estranha a frase, né? Mas eu vou explicar para vocês que não é tão estranho assim. Eu falo que quebrar foi o maior privilégio da minha vida, porque eu foquei a quebra numa palavra chamada aprendizado.
É impressionante a quantidade de coisas que você aprende quando um projeto fracassa, quando um projeto tem insucesso. E a base fundamental para eu extrair o melhor que eu tive nessa quebra foi, ao invés de ter ido para a janela para apontar culpados pelo que tinha acontecido, e eu poderia fazer. Poderia falar que o problema foram os juros lá do Fernando Henrique, a Selic saiu do dia para a noite de 20% para 45%. Eu poderia culpar o sistema financeiro, eu poderia culpar uma quadrilha que tinha se formado dentro da companhia, eu poderia culpar os concorrentes, o sistema tributário. Tudo isso eram verdades. Eu não estou inventando absolutamente nada disso. E se eu fosse para a janela e apontasse os culpados pela falência, provavelmente eu me sentiria um pouco melhor. Mas eu não aprenderia nada com isso, porque simplesmente eu estaria jogando a culpa nos outros e estaria isento do que aconteceu, um pouco mais confortável e provavelmente amargurado. E estaria contando até hoje essa história e minha história pararia por aqui e perderia a capacidade de seguir a vida empresarial. E, ao invés disso, ao invés de ir para a janela, eu escolhi ir para o espelho. Escolhi ir para o espelho para fazer reflexões, para tentar entender onde eu havia errado, para entender o que eu poderia aprender com aquela experiência. E quando eu fiz esse exercício de ir ao espelho, foi dolorido. E eu comecei a ter uma sensação incômoda de culpa. Só que, rapidamente, eu tive carinho comigo mesmo. Eu falei, não é justo você se sentir culpado numa situação dessa. Por quê? Porque ninguém acorda querendo errar. Ninguém acorda tomando uma decisão de eu vou fazer isso para me dar mal, para errar, para quebrar. Na verdade, você só sabe que tomou uma decisão errada depois de conhecido o resultado do jogo. Naquela época, ficou muito claro para mim o que eram as mesas redondas das rodadas de futebol. O técnico trocava o jogador, se o time ganhasse o jogo, o técnico tinha dado um nó tático, era gênio. A mesma substituição, se o resultado fosse que o time perdeu o jogo ou tomou uma goleada, o técnico é burro, ele não percebe absolutamente nada do que acontece. E eu desenvolvi, então, uma noção de diferenciar culpa de responsabilidade. E isso me deixou muito empoderado, porque eu cortei a culpa da minha vida, não senti culpa nenhuma do que tinha acontecido, mas senti 100% de responsabilidade pelo que tinha acontecido. E, fundamentalmente, é isso que me deu muita força para falar, eu vou para um novo projeto, vou com aprendizado, vou com o senso de responsabilidade para responder por tudo que aconteceu, mas não vou sentir nada de culpa sobre isso. E o primeiro passo que eu precisei fazer é conseguir um contrato novo nessa unidade da Marginal Tietê, só que eu não tinha a menor ideia ainda do que eu iria fazer. Mas eu consegui esse contrato porque houve uma empatia muito grande do proprietário do imóvel comigo, porque ele também havia passado por um processo falimentar, só que ele falou que não iria fazer comigo o que fizeram com ele, todo mundo tinha dado as costas, e ele entendia que ele tinha que dar apoio, e assim ele o fez. E tendo já a perspectiva de um contrato na mão, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Pensei, em primeiro lugar, em fazer uma perfumaria de varejo, mas eu fui rapidamente desaconselhado pela localização ser na Marginal Tietê e varejo precisar de muito tráfego de pedestres, não de carros. Então, falaram que não tinha sentido nenhum fazer isso na Marginal. A segunda ideia que eu tive foi montar uma grande loja de brinquedos, talvez até por ter 4 filhos, estava muito ligado a esse mercado no Natal, no aniversários, etc., etc. Mas também fui desestimulado a fazer isso por conta da sazonalidade, por conta das redes, já que tinham, só teria uma loja, não acharam bom. E, finalmente, eu tinha um cunhado que literalmente fazia shampoo para cachorro no quintal da casa dele. E ele falou, por que você não monta uma pet shop?
Essa área, para que vocês tenham uma ideia, na Marginal Tietê, tinha 3.000 metros quadrados. A loja estava novinha porque a gente tinha terminado de reformar para fazer essa perfumaria, que durou só alguns meses no local. Então, eu tinha 3.000 metros quadrados de um local novo na Marginal Tietê e o meu cunhado falando para fazer uma pet shop. Eu dei risada e descartei de pronto a ideia. Por qual razão? Porque a minha referência de pet shop, eu sempre fui morador na época, eu era morador da Zona Leste, e tudo que eu conhecia na Zona Leste e Zona Norte eram pet shops de 100 metros quadrados, 150, 200, pet garagem, tudo negócio pequeno. O comércio de pet, para mim, era um pouco um comércio de segunda linha. Assim, sempre tive cachorro a vida inteira, mas sempre olhando essas lojas muito mais com aquela ideia de ter, às vezes, até um cheiro forte na loja pequena, e que não tinha nada a ver com um ponto de 3.000 metros quadrados. Mas como eu sou uma pessoa também que sou curiosa, e ele insistiu tanto que eu chamei, um pouco envergonhado, confesso, o gerente da Pedigree à época, e mostrei para ele o ponto e perguntei o que ele achava se eu fosse montar uma pet shop ali, se teria algum sentido. E ele me respondeu o seguinte: depende, se você estiver pensando em fazer alguma coisa no estilo da Cobasi, pode fazer muito sentido. E eu respondi: mas o que é Cobasi? Porque em 2002, isso eu estou narrando aqui, foi em 2002, eu nunca tinha ouvido falar dessa companhia. E aí ele me deu o endereço. E eu fui e descobri que a Cobasi já tinha 3 lojas. Ela tinha no CEAGESP, que foi a primeira, tinha na Giovanni Gronchi, no Morumbi, e tinha no Walmart de Osasco. Eram as 3 lojas que tinha. E quando eu conheci essas 3 lojas, e eu vi o tamanho delas, a imponência dessas 3 lojas, foi instantânea a minha decisão. Eu falei: meu Deus, está tomada a decisão, eu vou entrar para esse negócio de pet shop. Por uma razão muito simples. Se tem 3 lojas dessas para atender a Zona Sul e Oeste de São Paulo, o morador da Zona Leste e Norte tinha que se deslocar de 40 minutos a 60 minutos, a depender do trânsito, para ir até uma dessas lojas. Portanto, não tinha nenhuma loja para atender a Zona Leste e Norte desse perfil. Então, a decisão estava tomada: vou entrar. Tomada a decisão, eu não tinha muito tempo para perder. Eu visitei a loja com um olhar mais de vou entrar nesse negócio. E eu comecei a prestar atenção na gôndola. E quando eu comecei a ver os produtos que estavam na gôndola, eu falei: meu Deus do céu, eu não tenho nem ideia por onde que eu vou começar. Porque eu era distribuidor de alimentos e perfumaria, mas quase pouquíssima intersecção com os produtos pet. Só aquela gôndola de guias e coleiras me dava desespero de imaginar onde que eu vou, roupinha, caminha. Eu falei: meu Deus, como é que eu faço isso? Aí eu tive uma ideia: por que não tentar ser franqueado e até diminuir meu risco, já que eu estava egresso de uma falência? Era muito melhor começar uma coisa. Eu só precisava sustentar minha família. Eu precisava pensar no futuro dos 4 filhos que eu tinha. Eu queria montar apenas uma loja para sustentar minha família. Esse era o único objetivo. E eu falei com o gerente da loja e perguntei se eu poderia falar com os donos para falar sobre franquia. E ele falou que não, porque os donos não atendiam interessados sobre franquia. Eu perguntei se ele poderia me orientar quais produtos vendem mais, porque eu estava abrindo uma pequena loja na Zona Leste. Obviamente, eu não falei que era grande. Foi uma pequena loja na Zona Leste. E eu queria fazer uma primeira compra ali. Porque eu pensei: de repente eles me dão um desconto, é um ponto de partida comprar alguma coisa aqui. Então, eu queria saber que ele me indicasse o que vende mais e qual desconto ele poderia me dar numa compra de grande volume. Ele respondeu: o que vende é o que está na gôndola, vende tudo. E não tem desconto para lojista. Eu falei: ok, muito obrigado. Conclusão: eu fui durante 10 dias consecutivos, todos os dias nessa loja da Cobasi. E eu passava algumas horas dentro dessa loja observando e tentando aprender
como é que o consumidor se movimentava na loja, o que ele fazia, o que ele deixava de fazer, quais eram os pontos fortes, quais eram os pontos que a Cobasi não prestava atenção. E assim nascia o espírito do que viria a ser a Pet Center Marginal. Uma empresa que foi inspirada na Cobasi, mas que não seria uma cópia da Cobasi. E por que eu queria não ser uma cópia? Porque eu sabia que se eu fosse simplesmente uma cópia, o dia que eles abrissem uma loja perto da gente, a gente estaria perdido. Então eu precisava fazer alguma coisa diferente deles. E aí eu percebi tudo que eles não prestavam atenção. Por exemplo, eles não vendiam filhotes, a gente foi vender filhotes. Eles não tinham vínculo com os profissionais de banho e tosse veterinária, a gente teve. Eles não cadastravam cliente, a gente cadastrou. Eles não tinham atendimento no autosserviço, era puro autosserviço, só tinha um repositor. Eu entendi pela observação que eu precisava colocar atendentes, porque os clientes tinham muitas dúvidas entre uma marca de ração e outra, então era importante ter atendimento. CRM, eles não tinham nada, eles não faziam propaganda na TV, eu fui fazer propaganda na TV, na canal tipo Liquida Mix, que era o concorrente do Shop Tour, não fui vender preço, eu percebi que era uma relação absolutamente emocional, então eu fui lá convidar as pessoas para irem à loja, não foi fácil, foi muito complicado o início. A gente inaugurou no dia 17 de agosto de 2002, com o nome de Pet Center Marginal. O nome denuncia que o objetivo era ter uma única loja, porque eu estou dando endereço já no nome, né, onde está. E aí a gente começou a ter uma sequência de eventos. Começou a mudar, logo no início, a percepção do ponto, quando eu contratei o Gilberto Miranda, que tinha uma tigresa, que ele havia apresentado isso no Domingão do Faustão, e a tigresa fez um grande sucesso lá com os artistas. Eu contratei por 12 domingos consecutivos para ir com tigre na loja, e eu fiz propaganda, venha esse final de semana, venha esse domingo aqui na Pet Center Marginal e tire uma foto com tigre. Esse tipo de coisa gerou pessoas da capital inteira indo para a loja, do interior, do litoral, e a loja começou a ficar abarrotada por conta disso, no domingo. Mas não vendia quase nada, porque as pessoas nem conseguiam se movimentar. Mas deu um efeito secundário, que foi o ponto ficou conhecido, e aí, durante os dias de semana, as pessoas começaram a frequentar a loja. Em 9 meses, a gente atingiu o break-even, e, a partir do 10º mês, começou a ganhar dinheiro. E aí eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque eu sabia que o caminho para a sobrevivência estava sendo bem traçado e a loja estava garantindo esse futuro. O primeiro movimento maior de ousadia veio praticamente um ano depois, em 2023, quando a gente estava perto aí de completar um ano de vida. A gente abria das 9 da manhã às 9 da noite. Só que a gente percebia que 9 da noite, cada vez mais clientes tentavam entrar e a gente fechava o portão. E era necessário que a gente alterasse esse horário. A primeira sugestão foi ir para 10 horas da noite, depois vamos até às 11 para pegar o fluxo de quem sai do Shopping Center Norte e passa aqui. Alguém falou meia-noite me lembrou 24 horas. Eu falei, e se a gente abrir 24 horas? O pessoal deu risada. E tinha uma consultora, e a consultora falou, esquece, porque não existe em nenhum lugar do mundo uma pet shop que funcione 24 horas. E eu respondi, você tem certeza que não? Nem nos Estados Unidos, nem na Europa? Não tem? Ela, certeza, não tem. Eu falei, então fechou, a gente vai ser a primeira loja 24 horas do mundo. Porque dificilmente você tem uma oportunidade de ser inédito no Brasil. Agora, aparecer uma oportunidade de ser inédito no mundo é um privilégio sem precedentes. E assim foi a primeira loja do mundo no segmento de pet a funcionar 24 horas. E ela é assim até hoje. Além dela, tem mais umas 4 lojas funcionando 24 horas. Em 2012, nós fizemos a primeira abertura de loja, antes de 2012. A questão do empreendedorismo é duro, porque
Como eu disse para vocês, em 2003 a gente virou 24 horas e o negócio não parava de crescer e eu comecei a ganhar muito mais do que eu precisava para sustentar uma família com 4 filhos. E aquilo não me levava para a zona de conforto. Aquilo me levava para outra pergunta. Se deu certo com uma loja, o que acontece se eu montar uma segunda loja? E vocês não imaginam o problema familiar que eu tive por pensar isso. Porque no atacado, uma das causas muito claras da quebra foi o crescimento muito rápido. E aí você tropeça no próprio crescimento. E a sensação da família é, você vai repetir o mesmo erro, por que você não sossega e fica com uma loja que está de bom tamanho? E eu, para variar, não ouvi e fui para uma segunda loja. E a segunda loja começou a dar certo. Aí fui para a terceira deu certo, a quarta, a quinta. Bom, em 2012 abrimos a primeira loja fora de São Paulo, em Brasília. Sempre com o nome de Pet Center Marginal. E porque estava dando muito certo abrir com esse nome. Porque a marca estava conhecida. Em Brasília foi um absoluto sucesso. Eu costumo dizer que acho que o Congresso se sentiu homenageado com o nome, porque é impressionante como a loja foi bem-sucedida em Brasília. E aí a gente abriu também 3 lojas no Rio de Janeiro. E aqui as lojas não iam tão bem. Vamos fazer uma pausa aqui. E eu vou falar que desde 2009, quando a gente começou a ter várias lojas, eu já com o reflexo do aprendizado da situação anterior, eu procurei não repetir o erro passado quando a empresa começou a ficar de um tamanho que eu achei que eu precisava de ajuda para musculatura financeira, ajuda para governança, ajuda para profissionalizar a companhia, eu comecei a ter contato com fundos de private equity. Comecei em 2009 a fazer isso. E eu achava que fundos eram todos iguais. E de 2009 a 2013 eu descobri que os fundos eram muito diferentes. Eles poderiam ser divididos pelo menos em 3 grandes grupos diferentes. Diferentes não porque um é melhor que o outro, diferentes porque tem estilos diferentes de participação. E aí eu precisava saber o que eu queria para a minha vida. E eu escolhi o fundo Warburg Pincus em 2013 para ser o parceiro da Pet Center Marginal. Vendi o controle para o fundo americano. E foi uma das decisões mais acertadas da minha vida. Eu tive uma convivência maravilhosa de 2013 a 2020 com esse fundo. Mas voltando ao Rio de Janeiro, as lojas não iam bem, a gente contratou esse grupo de clientes, pesquisa qualitativa, e eu fiquei atrás do espelho para ver o que estava acontecendo, e as cariocas lá não se conformavam porque a gente abriu um pet center bandido no Rio de Janeiro. Porque o pet center marginal para o carioca significava pet center bandido. E quando o moderador perguntou para uma pessoa que estava no painel, quando a senhora escuta pet center marginal, o que vem à sua mente? Ela falou, vem um cachorro com uma venda nos olhos, uma arma em punho, pronto para assaltar a gente. A hora que eu escutei isso, eu falei, acabou. Não, a gente já tinha 27 lojas, faturava 200 milhões de reais por ano naquela época. Eu falei, não dá. Procurei o fundo já estava, eu falei, nós vamos ter que trocar o nome. O fundo, não precisa nem dizer o quanto amou essa ideia, porque o fundo devia odiar o nome, mas eles estavam constrangidos, porque, afinal de contas, eu era o fundador da companhia. Mas eles apoiaram plenamente a ideia de trocar o Pet Center Marginal. A gente contratou uma empresa chamada Future Brand para pensar no nome. Algumas semanas depois de trabalho, veio a ideia da Pets, e a gente que tinha uma ideia de ter um nome que não tivesse rejeição a nível de território nacional, a gente acabou colocando um nome que não tem problema para qualquer parte do mundo que a gente queira abrir uma pet shop. O nome Pet se tornou um nome absolutamente apropriado e é um nome que a gente foi um casamento sem amor, sendo muito sincero. Na época, Pets foi por absoluta falta de opção de encontrar algum nome mais interessante, porque ou o nome bom já tinha registro, ou o nome que não tinha registro era um nome muito ruim. E surgiu essa ideia deles de trocar o S pelo Z,
eu não entendi o porquê. Aí eu perguntei, mas por que pets com museu? O que tem a ver isso? A gente pensou em Z de zoológico. Eu falei, pô, mas não tem nada a ver zoológico com o negócio de pet. Aí tinha alguém na reunião que falou, mas se você preferir, poderia ser Z de Zimmermann. Eu falei, pô, Z de Zimmermann ficou mais simpático. E aí nasceu o Pets, só que conforme a gente foi dando cara às lojas, a logomarca, os uniformes, aí a paixão foi enorme pela marca e hoje a gente é absolutamente apaixonado pela marca Pets. Em 2000, então, como eu disse, final de 2013 o fundo entrou, 200 milhões de faturamento, 27 lojas. Em 2020 fizemos o IPO da companhia. Nós fizemos a primeira tentativa de IPO em março de 2020. Naquela primeira semana de março, eu estava em Nova York fazendo pilot fishing e depois tinha ido para Londres para fazer a mesma coisa. Um IPO absolutamente encaminhado, que foi frustrado porque aquela janela de abril de 2020 foi cancelada para todos os IPOs. E a gente, de um IPO que estava encaminhado, passou a ter uma situação absolutamente sem visibilidade. Sequer a gente sabia se a gente ficaria aberto ou não. E aqui uma confidência aqui para vocês. Pelo lead, eu já tinha uma relação com o João Dória e, na época, então, ele estava como governador e a gente estava vendo a história de fechar o negócio. E eu mandei um WhatsApp para ele, lembrando que supermercado e farmácia é essencial para o ser humano e que, portanto, eu tinha certeza que isso ia permanecer aberto. Mas eu queria lembrá-lo que o pet era membro da família e que o supermercado e a farmácia do pet é na pet shop, porque não se vende no supermercado os medicamentos e as marcas de ração que se vende na pet shop e que, portanto, a questão da essencialidade deveria ser estendida aos pet shops, porque a gente está falando num membro da família das pessoas. A resposta dele para esse WhatsApp foi, ok. Eu não tinha a menor ideia do que significava essa resposta ok. Mas, quando veio o decreto, veio incluído as pet shops nas exceções do que poderiam funcionar. E assim, São Paulo liberou, e São Paulo é a grande referência para as demais legislações, e aí todos os estados foram incluindo pela primeira vez na história pet shop sendo considerado como serviço essencial diante de alguma situação. E isso foi uma conquista super importante. Meses depois eu vim a saber, através do próprio João, que de fato foi aquele WhatsApp que o fez lembrar da importância do pet shop. Então, às vezes, o não você já tem, o como é importante você ter iniciativa e tentar pedir alguma coisa. Muito bem. A gente, então, tinha um cenário de que a gente estava preparado para o pior, e no sentido da saúde pública, de fato, o pior estava acontecendo, mas a crise da pandemia foi a crise mais assimétrica de todas que eu conheci. Crises normalmente atingem a todos de maneira razoavelmente da mesma forma. Essa crise não. Essa crise ela fez alguns setores irem para o zero, irem para o chão, e outros setores bombarem, explodirem. E pet shop foi um dos setores beneficiados pela pandemia. Não só no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro, o segmento de pet bombou durante a pandemia, porque as pessoas ficaram mais em casa, passaram a aumentar a conectividade com os pets que já tinham, e adotaram mais pets e compraram mais pets. Portanto, o mercado explodiu por todos os ângulos, porque a renda disponível ficou muito mais concentrada em menos setores. As pessoas pararam de gastar dinheiro para viajar, para comer fora, etc., etc. Começou a sobrar dinheiro para outras atividades, entre as quais o pet shop. E a gente teve, 6 meses depois desse evento de abril, uma janela que se abriu para IPOs, e aí a gente foi fazer um IPO, voltar a falar com os mesmos investidores. Dessa vez eu posso dizer que eu fiz um IPO
aquele sonho de jornal nacional que a gente tem, né? De blazer, bermuda e chinelo, porque foi por tudo videoconferências com o mundo inteiro, com os investidores de São Paulo, Rio, Nova York, Londres, fazendo um roadshow 100% virtual e fazendo um IPO de bastante sucesso, um IPO que movimentou mais de 3 bilhões de reais, foi a saída do Warburg Pincus do negócio. E, a partir dali, a gente seguiu a vida. A gente tinha a nossa taxa de digital, que tinha sido 7% em 2019, pulou para 25% na pandemia. E, depois da pandemia, esses 25% que a gente achava que ia cair, aconteceu o contrário. Foi subindo, foi para 28%, 30%, 35%. Hoje passa dos 40% essa taxa do digital. Hoje, para contextualizar, a Petz tem 251 lojas, ela está presente em 24 estados diferentes. A gente inaugurou sábado agora em João Pessoa, portanto, a Paraíba passou a ser a 24ª unidade federativa que nós estamos. Falta só Amapá, Roraima e Acre. Só essas 3 unidades para completar o Brasil inteiro. E aqui vem um ponto super interessante. Essa subida para 40% passa a trazer desafios de rentabilidade, desafios de gestão super importantes, porque a gente se transformou num benchmark mundial de omnicanalidade. Não existe no segmento pet, se vocês procurarem em qualquer lugar do mundo, mesmo no mercado americano, que é um mercado 10 vezes maior que o nosso, nenhuma empresa tão integrada quanto a nossa, no sentido de ter mais de 40% de vendas digitais, das quais mais de 90% das vendas saem de uma loja. Seja para entregar na casa do cliente, que é o Ship from Store, seja para o cliente retirar, que é o Pickup Store. Esse índice de omnicanalidade, e junto com um nível de vendas digitais, que é absolutamente referência para o mundo inteiro, traz também desafios gigantes de rentabilidade, porque é mais caro servir pelo modo digital. E a incoerência do sistema é que é mais caro servir, só que é mais barato para o consumidor comprar, por conta da competição que existe. E aqui que eu aproveito, então, para contextualizar essa negociação com Cobasi. Cada vez mais a gente está exposto a uma concorrência que não é somente do canal especializado. A concorrência também vem das plataformas multiverticais, como o Amazon, como o Mercado Livre. Isso muda, né? Em 2020, quando a gente fez o IPO, havia uma grande preocupação de 10 entre 10 investidores, era com o avanço da Magazine Luiza e da Americanas no segmento pet. Em 2, 3 anos, mudou, deslocou o eixo para Amazon e Mercado Livre. E a gente sabe o quanto é desafiadora essa concorrência do mundo digital. Então, essa conclusão de ambas empresas, tanto por parte da Cobasi quanto por parte da Petz, que juntar forças agora faz muito sentido e, principalmente, faz muito sentido para o consumidor. Por isso que eu até brinco que, se o CAD entendesse o que a gente está fazendo, o CAD daria rito sumário para o que nós estamos fazendo. Porque tudo que nós estamos fazendo é para beneficiar o consumidor. Porque o que acontece? Você começa a ter estrutura de custos muito desconectado da realidade da concorrência com o mundo digital. E quanto mais você faz isso, mais o físico sofre. Quando você racionaliza a concorrência do mundo físico, portanto, tendo menos custos e menos investimentos, você consegue utilizar uma parte do que você faz em benefício do consumidor, portanto, sendo muito mais competitivo com o mundo digital. E você passa, então, a ter uma equação de valor muito melhor para as lojas físicas.
e você consegue operar com muito mais racionalidade um investimento que começam a sobrar recursos para outras avenidas de expansão, começa a sobrar recursos para você estar muito mais forte nessa luta pelo consumidor que a gente tem com outras empresas gigantes e que veem na Vertical Pet uma oportunidade. Para eles, quanto mais dividido nós estivermos, melhor, porque a gente tem que fazer essa luta com eles e a luta entre nós. Quando a gente sela a paz com os irmãos da Cobasi, nós temos muito mais força, então, para ter essa concorrência com o mundo digital e, portanto, beneficiar todos os nossos consumidores, tanto da rede deles como a nossa. O espírito que permeia essa junção, eu coloquei no call, que é o espírito de Raia Drogasil. Sei que o Piponzi esteve aqui ontem, acho que no fechamento com vocês. Piponzi é colega meu de conselho no IDV, no Instituto de Desenvolvimento do Varejo. E não foi fácil lá também. Hoje é um sucesso absoluto, mas no começo é difícil. A gente sabe, a gente está consciente das dificuldades iniciais. Mas a gente está muito convencido e a gente percebe que é recíproco esse convencimento de que o sucesso dessa junção de Cobasi e Pets vai ter muito a ver com a maneira do Paulo Nassar, que vai ser o CEO da Companhia Combinada, com a minha postura como presidente de conselho da Companhia Combinada, essa relação que nós vamos ter com a cabeça de construir valor. A cabeça de construir valor, independentemente se a boa prática veio da Cobasi, se a boa prática veio da Pets. Independentemente de se o profissional preterido é o profissional da Cobasi ou se o profissional preterido é o da Pets. Se a gente tiver a determinação de sempre estarmos fazendo o melhor, com certeza nós vamos ter um modelo que vai trazer resultados tão bons quanto o Raia e Drogasil obtiveram dentro do segmento de farma. Lembrando que aqui a gente está falando em apenas 15% de concentração da junção de Cobasi e Pets. Quase 50%, hoje 48%, 49%, está na mão dos pequenos, o que é um índice absolutamente anormal, visto que o mercado que mais tem concentração de pequenos dos países relevantes é o mercado da Inglaterra, que tem cerca de 23% de share das pequenas pet shops. Então, aqui tem mais que o dobro do segundo maior concentração de pequenos. Portanto, a gente sabe que o espaço para que a gente avance na consolidação de mercado é muito grande. E é o que a gente entende que inevitavelmente acontecerá ao longo dos próximos anos. Se me permite, se eu puder usar desses minutos que ainda tem aqui, eu queria aproveitar também para pegar esse público absolutamente relevante, formador de opinião, para contar para vocês uma coisa que afeta o varejo inteiro, afeta até marginalmente só a Pets, e eu não faço isso pela Pets, eu faço isso pelo varejo. Ontem de manhã eu estive em Brasília, participando de uma entrevista coletiva sobre um assunto que todos vocês, na qualidade de brasileiros, na qualidade de investidores, deveriam estar atentos, se preocupar e fazer pressão para que isso se resolva. Aí eu estou falando do cross-border. Aqui eu vou tentar resumir nesses 5 minutos que me restam a temática do cross-border. O cross-border já era uma prática que vinha antes da pandemia, era muito pequeno, ninguém prestava muita atenção. Durante a pandemia explodiu e a gente começou a perceber que explodiu em 2022 para 60 bilhões de reais de transação no cross-border sem ter qualquer tipo de recolhimento de imposto. O recolhimento do imposto federal não dava 1 bilhão de recolhimento para 60 bilhões, cujo imposto era 60%. Portanto, teria que ter tido 36 bilhões de recolhimento de impostos, e não houve. Nós levamos essa denúncia ao Ministério da Fazenda, foi acatada a denúncia,
E, alguns meses depois, veio a solução. A solução foi zerar a alíquota para zero. E o varejo foi absolutamente surpreendido com essa decisão. Uma decisão que não só não punia o passado, como garantia a legalidade para o futuro. Sob o pretexto da remessa conforme, de colocar a taxa de 17% de ICMS, e que, com o tempo, era uma questão de 2 ou 3 meses, eles colocariam de novo a taxa para ter a isonomia tributária, coisa que não aconteceu. E essas plataformas estrangeiras, elas criaram uma falsa narrativa, absolutamente falsa, de que tem empresários milionários que querem taxar os pobres, que o governo do PT foi eleito para taxar os ricos e está querendo taxar os pobres. Tudo isso é fruto da manipulação de opinião pública e dos influencers que são orquestrados por essas companhias de cross-border. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ninguém aqui está pedindo para taxar o mais pobre. O que a gente está dizendo é a luta é outra. A luta é a seguinte: em 2023, o cross-border representou cerca de 50 bilhões de reais, o que equivale a 30 bilhões de reais de renúncia fiscal. Se o governo se permite renunciar a 30 bilhões de reais em consumo, aplausos ao governo, muito bom, excelente, estamos muito satisfeitos com a decisão do governo em renunciar a 30 bilhões. Mas por que essa renúncia está sendo feita a favor de plataformas estrangeiras e não do varejo e da indústria nacional? É essa a verdadeira discussão que nós estamos tendo, e que é absolutamente inexplicável. Por que esse favor de renúncia fiscal está sendo feito para quem não gera um único emprego no Brasil, para quem não gera 1 centavo de arrecadação no Brasil? Não bastasse esse atentado contra o emprego e contra as empresas. Aliás, ontem, num movimento quase que inédito, fiquei muito feliz, porque o Ricardo Patá, da União Geral dos Trabalhadores, assim como uma outra, a Força Sindical, estava junto com a gente, sentado lado a lado dos empresários, defendendo a mesma coisa. Isso está unindo os trabalhadores e os empresários de todos os portes em torno dessa causa que é absolutamente justa. Está tramitando um projeto de lei do Mover, e foi colocado isso dentro do projeto para ser aprovado até o final de maio, do deputado Attila Lira, o projeto 914/24, que justamente visa voltar a ter os 60% de importação. E o que acontece? O PT estava já engajado em apoiar esse projeto. E o PL e o MBL, aquele deputado Kim Kataguiri em especial, e outros deputados do PL começaram a instigar o pessoal do PT, dizendo que, pô, vocês foram eleitos para taxar os ricos e estão taxando os pobres, vergonha. E aí começa isso a laçar nas redes sociais, e a bancada do PT voltou atrás e agora está contra a taxação. Então, infelizmente, a gente está numa discussão de narrativas, numa discussão política que é absolutamente equivocada, e a gente tem, inclusive, dado a sugestão de, se o problema é esse, cobre dos estrangeiros e use os recursos para programas sociais para beneficiar os mais pobres. O que não faz sentido é um governo atentar contra a sua própria indústria e contra o seu próprio varejo. Para que vocês tenham ideia, não há precedentes disso no mundo. O mundo hoje ele tem discutido essas plataformas chinesas sob outra perspectiva. Em muitos países existe uma isonomia, mas está se discutindo que se criar um muro de proteção, já que há um entendimento que a China tem práticas que afetam a concorrência leal e, portanto, deveria ter barreiras. Aqui, a gente está no estágio de pedir para ser tratado de forma igual. Isso não tem precedentes do mundo e acho que nunca terá, porque não há governo que atente contra a própria indústria e o varejo da forma como está sendo feito. Tudo por conta de redes sociais. Então, peço a vocês, quem tem influência com deputados, façam
corpo a corpo, peçam para que os deputados votem sim ao projeto do deputado Átila Lira, que tem previsão de ser votado até o final desse mês. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e ótimo evento a todos. Obrigado, Sérgio. Se eu puder fazer mais, só para a gente terminar aqui, mais uma pergunta. Hoje você é um Shark, né, no programa Shark Tank, então você tem muito envolvimento com empreendedores e tudo mais. Se você pudesse dar um recado para jovens empreendedores ou passar um pouco de coisas que você gostaria de saber quando você começou e hoje você sabe. Perfeito. Bom, eu participei, a primeira vez do Shark Tank foi o ano passado. Participei fazendo meia temporada e participei com um propósito: querer compartilhar informações com empreendedores, que é devolver um pouco tanto que eu recebi da sociedade. Devolver, compartilhar conhecimento e tentar identificar ideias que são brilhantes e que podem ser alavancadas com uma boa mentoria, que é o famoso Smart Money. E, seguramente, aqui, o que eu mais vejo na vida acontecendo é muito espírito empreendedor no Brasil, mas pouco espírito gestor. E isso faz com que se abra muita empresa e, ao mesmo tempo, se feche muita empresa, especialmente nos primeiros 2 anos. E aqui, uma dica muito simples de quando você pensa em montar qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa, não importa se é uma prestadora de serviços de tecnologia, se é uma loja de produtos convencionais, se é uma prestadora de serviços para uma manicure, um banho e tosa, não importa, qualquer coisa. Se faça uma pergunta: eu, como consumidor, compraria, consumiria, contrataria esse serviço que eu estou, ou esse produto que eu estou querendo vender? Se você não tiver uma resposta absolutamente clara para essa sua pergunta, a minha sugestão é: não faça. Porque se você não consegue saber por que você consumiria o seu produto, provavelmente não é o outro que vai saber. Ou seja, o que eu estou dizendo de uma maneira muito intuitiva e muito prática é: tem que ter um propósito. Vamos voltar ao Pet Center Marginal? Por que eu decidi? Porque rapidamente eu me coloquei na posição de um morador da Zona Leste-Norte que demoraria quase 1 hora para ir até a Cobasi. E claramente eu percebi que eu poderia criar valor desde que eu fizesse uma coisa que fosse pelo menos num nível parecido da Cobasi, para salvar tempo de 40 a 60 minutos para alguém que quisesse frequentar uma loja de grande proporção. Portanto, sempre tenha essa resposta em qualquer coisa que você deseja empreender. Muito obrigado por topar aí fazer esse papo ótimo. Obrigado, gente. Valeu.